comentário com assinatura hoje a cargo de Tiago Silva, que nos irá falar, ou começar por falar, do caso do túnel do Jamor, assim que foi designado então esse incidente que alegadamente terá envolvido os treinadores do Bessade, Pedro Ribeiro, e também do Futebol Clube do Porto, Sérgio Conceição. Boa tarde, Tiago. Olá, boa tarde, Rui. Antes de mais, boa tarde aos nossos ouvintes. Eu, antes de pegar no tema do caso do túnel do Jamor, não poderia deixar aqui de referir um aspecto que foi noticiado esta manhã. Eu há 2 semanas que dei aqui nota de que não percebia como é que os processos de inquérito que envolviam o Benfica e o seu presidente se arrastavam no tempo sem que houvesse notícia do desfecho dos mesmos, ou envolvendo acusação ou não. E sucede que hoje de manhã a revista Sábado publicou a notícia de que Luís Filipe Vieira foi interrogado pela Polícia Judiciária no caso do juiz Rui Rangel na última sexta-feira. A minha experiência diz-me que isto é sinónimo de que a acusação poderá estar para breve e, portanto, vamos aguardar os próximos dias, as próximas semanas, para verificar e para constatar se de facto este processo tem uma acusação formada, até porque depois do juiz Rui Rangel ter sido demitido pelo Conselho Supremo de Magistratura, não resta de facto muito espaço para o Ministério Público prolongar e fazer arrastar este processo de inquérito. Digamos que foi uma verdadeira sexta-feira 13 para o presidente do Benfica. Relativamente... Esta inquirição a Luís Filipe Vieira era o passo aguardado? Uma vez que ele era constituído arguido, obviamente que tinha que ser interrogado nessa qualidade no âmbito do processo e, portanto, eu presumo que isto já seja a fase final do processo de inquérito e que o seu interrogatório seja o passo que vai preceder, ou melhor, no caso, que vai anteceder a acusação formal por parte do Ministério Público. Diz a tua experiência que este caso terá então uma acusação em tempo relativamente rápido. Sim. Rápido. Ora, então, avançando, e o Tiago ia falar então desse caso do túnel do Jamor, ficou assim designado, levou até depois a comentários algo irónicos do presidente do Futebol Clube do Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, sobre então esse envolvimento alegado entre o treinador da Bessade, Pedro Ribeiro, e também o seu homólogo do Futebol Clube do Porto, Sérgio Conceição. Bem, Rui, a leitura que eu faço dos factos que me são dados a conhecer leva-me a concluir que existe aqui interesse de alguma das partes, neste caso não é difícil presumir qual é, de que este tema não morra no espaço público. E porquê é que eu digo isto? Eu digo isto porque no dia 8 de dezembro, que foi o dia do jogo, a PSP esteve no local e não registrou quaisquer agressões, nem o treinador do Belenenses apresentou qualquer queixa. Não obstante isso, nos dias a seguir, houve uma notícia publicada pela SMTV, típica da SMTV, dando conta de que o Sérgio Conceição teria agredido o treinador do Belenenses, Chade, com um soco. No dia a seguir, aparecem imagens publicadas pela SIC Notícias, onde se ouve o treinador do Belenenses a queixar-se que tinha levado um soco de alguém, sem identificar. Dia 12, quinta-feira, a Comissão Disciplinar publicou um comunicado dando conta que tinha aberto um inquérito aos alegados incidentes ocorridos no túnel do Jamor ao intervalo do jogo. Pois bem, passados alguns dias, e quando este assunto já tinha passado na opinião pública, já tinha esmorecido, a Belenenses Chade emite um comunicado na última terça-feira dando conta do seguinte. A Belenenses Chade informa que na semana passada a PSP pediu e obteve os registros das imagens das instalações do estádio do Erro do Jamor no intervalo de jogo entre a Belenenses Chade e o Futebol Clube do Porto. E vou parar aqui relativamente ao comunicado, porque aqui suscita-me as seguintes indagações, que têm a ver com o seguinte. A PSP pediu os registros de imagem porquê? Estava no local, poderia ter identificado as pessoas. Estava no local, podia ter identificado as pessoas, mas uma vez que não verificou nem visualizou quaisquer agressões, uma vez que o próprio alegado agredido também não fez qualquer tipo de participação, eu aqui pergunto por que razão é que a PSP pediu os tais registros de imagens, se é que pediu.
Ou será que foi alguém que lhes remeteu essas mesmas imagens? E pode a PSP intervir por moto próprio? Porque sem ter testemunhado qualquer... A PSP não pediria este registro de imagens se não tivesse uma instrução para o fazer. E, portanto, o que eu pergunto é, se pediu na semana anterior, ou seja, na semana passada, pediu por que razão? Quais foram as instruções que teve para pedir as imagens? Mas a PSP elaborou um relatório. No relatório, segundo é público, não consta qualquer tipo de agressões. Portanto, por que razão é que aparece aqui a PSP? Porque é que o Belenenses Chade faz aqui referência a que a PSP pediu as imagens? Por que razão? Quem é que deu essas instruções à PSP para pedir as imagens, uma vez que a PSP esteve no local, presenciou, alegadamente, falou com os intervenientes, ninguém apresentou queixa, ninguém viu. Portanto, porquê que aparece aqui a PSP neste comunicado? Depois o comunicado continua a dizer o seguinte: hoje, terça-feira, a Liga Portuguesa Profissional solicitou à Belenenses Chade esses mesmos registros e este pedido foi já reencaminhado para o Centro Nacional Desportivo de Jamor, a entidade que os efetua e o conserva. A Belenenses Chade, assim que receber as imagens solicitadas, de imediato procederá ao seu envio para a Liga Portuguesa Federação de Futebol. Agora, outra dúvida que me suscita aqui face a este comunicado. Portanto, já percebemos que quando se solicita as imagens ao Belenenses, o Belenenses solicita essas mesmas imagens ou esse pedido para o Centro Nacional Desportivo de Jamor, que depois responde ao Belenenses remetendo essas imagens, que depois passa, por sua vez, a expedir essas imagens para quem as solicitou. Portanto, como é que a PSP, na semana passada, conseguiu pedir, o Belenenses receber o pedido, remeter o pedido para o Centro Nacional Desportivo de Jamor, receber as imagens e ainda na mesma semana remeter para a PSP? Isto é muito suspeito. E porquê é que eu levanto estas dúvidas? Porque ontem chegou uma informação que eu reputo de fidedigna, que o Belenenses tinha vazado estas imagens. E que, portanto, este comunicado permitiria ou serviria para o Belenenses, no fundo, digamos, na gíria, lavar as suas mãos. Entre as quais aquelas que foram então colocadas em antena pela SIC. Não sei se as da SIC foram facultadas por algum operador, se foi pela própria SIC, se foi por alguma instituição pelo Belenenses, não faço ideia. Agora, vamos ver se nos próximos dias estas imagens vão andar aí a correr em público, porque eu já percebi, eu não sou ingênuo, que existe aqui interesse em que este assunto não morra e que vá, semana a semana, aparecendo novamente na opinião pública. Até porque vamos ter aqui uma fase muito importante para a luta no campeonato, em que o Porto vai ao Alvalade, o Benfica vai a Guimarães, o Porto vai a Moreirense, o Benfica vai ao Sporting, o Porto recebe o Braga, e tudo isto na primeira quinzena de janeiro. Sim, o mês de janeiro pode vir a ser decisivo para... Muito decisivo, não diria, mas que vai ser muito importante, vai. Sim. E, portanto, parece-me que isto está a ser gerido por alguém por forma a que, semanalmente, este assunto volta a ressuscitar na opinião pública. E, portanto, eu vou até aguardar com alguma curiosidade para saber se estas imagens vão aparecer nos próximos 15 dias, no espaço público. Portanto, é este apenas o meu comentário que me apraz aqui referir relativamente a este tema. Não vou pronunciar sobre o que se terá passado, porque não faço a mínima ideia. Julgo que até ninguém, só os intervenientes é que poderão saber, mas deixa-me, de facto, muito expectante e com muitas dúvidas este tipo de procedimento da Belenenses Chade que parece dar, de facto, parece um lobo vestido na pele de cordeiro. E então o que acha do facto de nenhum dos intervenientes até o momento ter esclarecido cabalmente ou não aquilo que se terá verificado? Eu tenho duas leituras disso. Por parte do Sérgio Conceição, porque está a jogar à defesa, não é? Portanto, com certeza aconselhado, e acho bem, está-se a resguardar, está a tentar tirar também o foco deste assunto, e portanto, eu não deixaria de fazer exatamente a mesma coisa. Por parte do Belenenses, tem uma atitude que me parece suspeita, porque em termos públicos parece ter um tipo de procedimento muito recatado, mas depois parece estar junto da opinião pública a não permitir que este assunto se perca e se deixe de ter impacto na opinião pública. Portanto, esta dicotomia do Belenenses, em que as declarações do seu treinador, não vou falar neste assunto, as instituições irão
irão averiguar. E depois o próprio Belenenses emite comunicados quando o assunto até já saiu do espaço público, por forma que ele volta outra vez a ressuscitar. E parecendo que está a preparar caminho para que, se essas tais alegadas imagens vierem a aparecer do espaço público, o Belenenses lavar as suas mãos, conforme eu aqui tinha referido. Só isso que me oferece dizer-se sobre este aspecto, sobre este assunto, e vou acompanhar com atenção os próximos dias para verificar se de facto esta minha presunção, este meu juízo estava ou não correto. Passamos agora então para o futebol jogado, finalmente, o futebol dentro das 4 linhas. Houve esse triunfo do Futebol Clube do Porto, categórico, sobre o Tondela por 3-0, apresentou algumas alterações. Sim, Rui, eu no dia anterior ao jogo até tinha escrito um tweet dando conta de que, no meu ponto de vista, face à superioridade que o Porto tem perante a maior parte das equipas que formam o campeonato, que considerava que não fazia muito sentido que o Porto jogasse com um 6 à antiga, ou seja, com um jogador que pouco acrescenta ao processo ofensivo, a não ser nas bolas paradas, e que está mais vocacionado para o aspecto defensivo da equipa, para as suas transições defensivas, para a sua organização defensiva, e portanto, foi pura coincidência. No jogo contra o Tondela, o Porto aparece com 2 jogadores em que nenhum deles fazia a posição 6 rígida, um pouco à semelhança daquilo que sucedeu no ano em que o Porto foi campeão, em que a partir de janeiro, à altura em que o Danilo se lesiona, o Porto passa a jogar com o Herrera e com o Sérgio Oliveira como um duo do meio campo. E portanto, eu considero que de facto esta solução, esta opção de jogar ali no meio campo com o Uribe e com o Otávio, acrescenta mais à equipa, mais criatividade, mais critério até em termos ofensivos, e depois, paralelamente a isso, permitiu também a entrada na equipa de um jogador que eu considero que é o jogador mais criativo do Porto, que é o Nakajima. O Nakajima é um jogador que procura constantemente o espaço interior, é muito criativo no processo ofensivo. E espaço entre linhas. Jogando depois com o Luís Dias de um lado e com o Corona no outro após a saída de Marega, foram de facto os melhores 45 minutos que o Porto teve este ano. O Porto já tinha jogado muito bem na primeira parte, mas na segunda parte eu considero que até conseguiu superar a qualidade exibicional patenteada na primeira parte. Porquê? Porque obviamente, estando os criativos em jogo, o futebol torna-se muito mais interessante, muito mais atrativo para o público, e julgo que a própria equipa ganha com isso. Porque por vezes as pessoas consideram que defender é defender com muitos defesas. Mas a melhor forma de defender, pelo menos na minha ótica, é defender com bola. E estes jogadores, esta equipa que o Porto jogou, é a equipa melhor preparada para de facto jogar com bola. E assistiu-se constantemente o Porto a criar situações que revelavam muita criatividade em termos ofensivos, muita imprevisibilidade, porque era um dos aspectos críticos que eu apontava à equipa do Porto, é que o Porto, sobretudo nos jogos fora, era uma equipa absolutamente previsível, porque tinha pouca criatividade, tinha jogadores pouco criativos, pouco imaginativos, e portanto, esta equipa, eu espero que de facto isto não tenha sido um ato isolado. Obviamente eu não sou o treinador do Porto, o Sérgio Conceição melhor do que eu saberá de treinar e adotar a estratégia para cada jogo, mas eu considero que de facto este 11 do Porto, exibido na segunda parte, é de facto aquele que aproxima o Porto mais do sucesso. É o Porto mais... Repara, Rui, o Porto não se tornou mais frágil defensivamente por jogar com estes jogadores. Aliás, o que eu constatei, estando a analisar o jogo com atenção, é que a leitura que aquele duo do meio campo fazia das jogadas permitia muitas das vezes impedir e matar as transições ofensivas do adversário. Porque jogar ali com um jogador com as características do Danilo ou com as características do Uribe e do Otávio não significa tornar a equipa mais frágil defensivamente, porque o Uribe e o Otávio são jogadores que têm boa leitura de jogo. Mas não terá resultado também dessa ausência de Danilo, uma vez que Sérgio Conceição disse, ou esclareceu, que no final da partida com o Feyenoord que estava tocado e que também não quis arriscar a inclusão dele nesta partida? Pois, acredito, mas do meu ponto de vista, se isso aconteceu, de facto, acho que até acabou por ser positivo, porque o Porto beneficiou com isso. E acho que
que o Porto beneficia, de facto, e eu não tenho nada contra o Danilo, acho que o Danilo é um jogador bastante interessante, mas embora eu defenda que para uma equipa como o Porto já não faz sentido jogar com o 6 tradicional, o 6 típico, como é o caso do Danilo. Acho que o Porto tem muito mais a ganhar de jogar ali com um médico que possa acrescentar logo, desde a fase da construção, outra criatividade, outro critério no processo ofensivo do que jogar com um 6 típico, como é o caso do Danilo. E eu espero que isto não tenha sido a exceção, que passe a ser um pouco a regra, porque eu acho que ainda vamos muito a tempo de recuperar o tempo perdido, os pontos perdidos no caso. Acho que os próximos jogos, conforme te tinha dito aqui há segundos ou há minutos, vão ser muito importantes para o desfecho final do campeonato. O Porto já não ganha em Alvalade há muitos anos e o Porto em Alvalade não tem outro resultado possível. O Porto tem que chegar a Alvalade e é ganhar ou ganhar. E portanto, eu acho que este 11 é aquele que permite ao Porto estar mais próximo do sucesso. É o que tem mais critério, é o que se apresenta melhor em campo, quer em termos ofensivos, quer em termos defensivos, é o que resguarda melhor a equipa, é o que dá mais critério, criatividade e imprevisibilidade à equipa, e há aqui um aspecto que eu também gostava de referir, que é preciso ter atenção ao estado do relvado do Estádio do Dragão. O relvado do Estádio do Dragão não está em bom estado. Eu desde o início que tenho verificado que o relvado teve ali algumas melhorias num determinado período, mas agora com este tempo de inverno, o relvado já está a sofrer imenso, já se assiste de facto a alguns buracos no campo, alguma irregularidade na relva, alguns espaços da relva já não abunda, e isto eu espero que isto não constitua um problema para o futuro. Sendo que este jogo de hoje com o Santa Clara pode ser também um bom teste ao relvado e ao estado do tempo que se verifica atualmente na região do Porto. E sobretudo porque o Porto jogou no domingo e portanto vai ter novamente um jogo passado poucos dias no Dragão, com este tempo, e portanto espero que estes meus maus pressentimentos não se concretizem na prática, mas de facto olhando para o estado do relvado nos últimos jogos não estou a ver com boa saúde, porque o Porto era tipicamente um clube que tinha um relvado de excelência. E, portanto, também não sei se tem a ver com a empresa que instalou e que forneceu o relvado, que também tem problemas, julgo, com o Braga, porque penso que seja a mesma empresa, a Red, e espero que este meu mau presságio não se concretize, não se verifique na prática. Ainda regressando a esse jogo com o Tondela, pode-se dizer que este Nakajima é finalmente aquele Nakajima que os adeptos do Futebol Clube do Porto ansiavam no início da época, quando a sua contratação foi anunciada? É finalmente o Nakajima que estávamos todos à espera, mas para o Nakajima ser aquele jogador que também todos estávamos à espera era preciso que ele jogasse, não é? E portanto, se o Nakajima vinha jogando numa posição que não era propriamente esta, e se vinha jogando encostado à linha, o Nakajima desta vez não jogou. Portanto, jogou mais próximo do centro do terreno, e que é a posição que eu considero que o Nakajima rende mais. Agora, nós não podemos estar a criticar as atuações ou a qualidade do jogador se o jogador pouco joga, não é? O jogador tem que jogar. Obviamente que tem as opções do treinador, o jogador tem que as respeitar e nós adeptos também, mas eu penso que a exibição que ele fez, que lhe permite ganhar estatuto para que nos próximos jogos continue a ser titular, porque fez uma excelente exibição, penso que isso é unânime. Mudando agora para outro tema, houve nos últimos dias 2 chicotadas psicológicas em equipas da Primeira Liga. Então no Moreirense saiu Vítor Campelos, entrou Ricardo Soares, que havia iniciado a temporada no Sporting da Covilhã, e no Boa Vista, mais recentemente, uma notícia avançada em primeira mão pela Rádio Estádio, saiu Lito Vidigal, que foi rendido por Daniel Ramos. Tiago, surpreenderam-te estas alterações e nesta altura nos comandos técnicos destas equipas? No futebol português, Rui, já pouco me surpreende, e estas decisões por parte dos dirigentes do Boa Vista e do Moreirense não me causam grande surpresa, porque eu disse-o há uns meses aqui, precisamente na Rádio Estádio, que um dos problemas do futebol português passa também pela falta de competência e de qualidade do dirigismo português. E eu julgo que isto é apenas uma consequência desse efeito.
Porquê? Se nós constatarmos, para os treinadores que começaram a época nas equipas portuguesas, já 8 treinadores foram despedidos. E ainda estamos em dezembro. E eu estou em crer, tenho praticamente a certeza que nós não vamos ficar por aqui. Que nós vamos chegar ao final da época e talvez, de certeza, mais de metade dos treinadores que começaram no banco já não vão estar no final nesses clubes. Só falta um para fazer essa metade. Só falta um. E eu penso que isto é revelador dessa falta de qualidade, dessa falta de estratégia e de projeto. Porque pior até, às vezes, do que a chicotada psicológica, é nós constatarmos que os treinadores que são contratados para substituir os anteriormente despedidos não têm qualquer tipo de fio condutor de coerência com o perfil de treinador que antes treinava a equipa. Por exemplo, eu não consigo perceber, sinceramente, não consigo perceber como é que se passa de um Lito Vidigal para um Daniel Ramos. Eu não consigo perceber como é que se passa de um Filó para um Pepa. E eu não consigo perceber, e quando eu dizia, e falávamos aqui das equipas da Primeira Liga, mas se formos à Segunda Liga, então é igual. Ainda agora saiu o José Mota, quem é que o Chaves vai contratar? O César Peixoto. O que é que tem a ver um com o outro? Que perfil é este? Portanto, os dirigentes, antes de escolher um treinador, não deviam ter um perfil do tipo de treinador que pretendiam para o seu clube. Ou então olhamos para o mercado, olha, está ali o Manel. O Manel já treinou esta equipa, esta e esta, portanto, com certeza também serve para aqui. Parece que é assim as decisões que são tomadas pelos dirigentes do futebol português, parece que são muito neste sentido. Não existe qualquer coerência, parece que não existe qualquer tipo de projeto. Eles vão sobrevivendo, ou seja, vão-se tentando manter à tona. E daí que, quando os resultados não aparecem, despedem o treinador e tocam a arranjar outro, esperando que o efeito da chicotada psicológica surta efeito e que permita ganhar ali alguns pontos para manter o clube à tona. O caso do Vitória de Setúbal, que passa do Sandro para o treinador espanhol. Existe aqui algum tipo de critério, de coerência? Não existe. Mas os dirigentes são assim. Os dirigentes de futebol português, a maior parte deles, são assim. E, quer dizer, olha-se para outros clubes, e não estou aqui apenas a falar nos clubes pequenos, não estou só a falar no Setúbal, não estou só a falar no Moreirense, não estou só a falar no Boa Vista. Podemos também pensar no caso do próprio Sporting. O Sporting passa do Marcelo Kaiser, vai para o Lionel Pontes. O Lionel Pontes não foi um Bruno Lage, passa-se para um Silas. Portanto, quer dizer, esta é que é mesmo falta de competência, não é? O dirigismo português carece, de facto, de competência. A maior parte deles vieram de setores de atividade que não têm qualquer tipo de ligação ao futebol. Muitos deles nunca deram um pontapé numa bola. Muitos deles nunca estiveram num balneário. Não fazem a mínima ideia do que é uma equipa de futebol, o que é o futebol. E, portanto, estão ligados a setores de atividade, procuram, por vezes, até às vezes é uma questão de ego, não é? De ter visibilidade, protagonismo, metem-se no futebol e depois, quer dizer, assistimos a estas decisões, a estas situações confrangedoras. Regressando ao caso, ao último, ao mais recente do Boa Vista, Daniel Ramos disse ontem na conferência de imprensa da apresentação que os jogadores estão receptivos à ideia de um futebol mais atrativo. Este pode ser um dos exemplos, porque com o Lito Vidigal aparentemente ou alegadamente a equipa não praticava um futebol tão vistoso. Pode ser esta então a tal mudança de fio condutor Rui, que se refere? Não. E vou-te dizer porquê. Eu acho que isso são balelas. Isso que o treinador do Boa Vista diz, do meu ponto de vista, quer dizer, não tem qualquer tipo de rigor. Porquê? Porque um treinador, para implementar os seus princípios de jogo, as suas ideias, não o faz em 15 dias, nem num mês. Aquilo é um processo que se vai treinando, que se vai aprimorando, que se vai consolidando com o tempo e que não é em 15 dias, em 20 dias em que tu muitas das vezes estás constantemente em competição, que pouco até tempo tens para treinar, tu vais consolidar essas ideias e esses princípios de jogo do treinador.
Se uma equipa vem com uns princípios de jogo totalmente diferentes, tu não consegues, no espaço de um mês, colocar a equipa a jogar à tua imagem. Não consegues. Aliás, tu vê o caso do Sporting. O Silas chegou ao Sporting e disse que tinham, pronto, as suas ideias, a sua filosofia de jogo, e tu constatas que o próprio Silas, ainda hoje, não é? Diz que a equipa, pronto, está um pouco mais à semelhança da sua imagem, mas eu tenho a certeza absoluta que não é ainda aquele Sporting que o Silas pretende, porque isso é um processo natural, gradual, e que precisa de tempo. Quando o Daniel Ramos tem menos de 5 meses, cerca, até acabar o campeonato, quando o Boa Vista... Sendo que assinou apenas até final da época. Até final da época, quer dizer, alguém acredita que o Boa Vista no próximo jogo vai ter o futebol atrativo, ofensivo, que o seu treinador pensa que vai implementar? Não vai, com certeza. Mas tem uma pausa até janeiro para fazê-lo, e daí talvez o timing, não? Sim, mas 15 dias mesmo assim não é suficiente. Isto não é, as pessoas não pensam que é chegar aqui, meter um treinador e ele mete as ideias numa máquina, começa ali a mexer, toca a tirar as ideias para cima do campo e tem a equipa à sua imagem. Não é possível. Portanto, isto, Rui, é paradigmático do que é o futebol e o dirigir do futebol português. E antes de agora, para acabar, queria aproveitar muito rapidamente para desejar um Feliz Natal a todos os ouvintes da Rádio Estádio. E é então com estes votos do Tiago Silva que concluímos este comentário com assinatura.